Bom, Big, se você me permite, vamos começar. Bom, turma, como todo mundo sabe, né, o momento político do Cruzeiro está cada vez assim mais difícil, mais conturbado. E naturalmente o cruzeirense ele passou a ter até muito interesse, né, em acompanhar esses bastidores. Então hoje a gente tem aqui, né, o prazer e o privilégio de estar aqui com o Giovanni Baroni, que é uma pessoa que é conselheiro do Cruzeiro há muitos anos, muito atuante. Eu até gostaria, Giovanni, de pedir assim, para você fazer um breve relato, né, quais são as suas passagens pelo Cruzeiro, para o torcedor entender, né, quem é o Giovanni Baroni dentro do Cruzeiro, para que ele possa entender e acompanhar mais. Ok, Fábio. Eu estou no Cruzeiro dentro do Conselho desde 1997, né, 22 anos, mais ou menos, 23. Iniciei lá como suplente, logo depois, em 2003, me tornei conselheiro nato na gestão do Alvimar. Em 2008, a questão do conselho é uma questão política mesmo, são as pessoas que são formadores de opinião, que acabam montando uma chapa, disputando, onde o sócio elege ali o conselho efetivo. Para ser conselheiro nato, você é eleito pelos natos. Então, quando algum nato sai do conselho ou falece, aí abre vaga, e essa vaga, os conselheiros efetivos que têm um determinado número de mandatos, eles se candidatam e o mais eleito assume aquela posição. Então, em 2003 eu me tornei conselheiro nato. Em 2008 eu comecei na política do Cruzeiro, formando uma chapa para disputar na época contra o Hermínio, que era o presidente do conselho, que era candidato à presidência do conselho. Nessa época nós disputamos a eleição como oposição, né? O Alvimar e o Zezé, eles eram a favor do Hermínio. A gente criou uma chapa porque nós queríamos dali então nós mesmos escolhermos os nossos líderes. Nesse período nós perdemos a eleição por 42% dos votos. Nós tivemos 42% dos votos, eles tiveram 58%. Foi uma votação boa, expressiva a nosso favor, em função do momento que o Cruzeiro vivia, né? Para que as pessoas entendam, muitas vezes o bom momento do time em campo mascara uma má administração, que é o que aconteceu em 2018, 2019, e também, às vezes, o bom momento do time em campo, a política não funciona como tem que funcionar, dando às pessoas a oportunidade delas introduzirem projetos inovadores dentro do Cruzeiro. Mas está aí um pouco do relato da minha vida. Em 2017 eu disputei a eleição também, eu era da chapa Tríplice Coroa, estava como primeiro vice do Sérgio Rodrigues Santos. Nós éramos oposição também, nessa época o Gilvan apoiou o Wagner, né? E nós tínhamos uma outra ala conosco. E em 2018 eu tentei me aproximar um pouco da gestão que tinha, mas eu sentia dificuldade, não sentia transparência. Então, a partir de setembro de 2018 eu comecei a buscar algumas coisas dentro do Cruzeiro e enxergar que o caminho que a gente estava seguindo era que ia nos levar para esse lugar que nos levou, que é a Série B, essa dificuldade financeira, jurídica e política que o Cruzeiro vive hoje. E até, agora indo assim, até para uma parte mais recente, digamos assim, diante de tudo que a gente já sabe que aconteceu no Cruzeiro, e aí realmente são páginas aí terríveis, né, da nossa história, você foi um dos que se mostrou ali a oposição, né? Que veio culminar, inclusive, com uma passagem rápida naquele conselho gestor que foi encabeçado pelo Zezé. Como que foi essa passagem ali? O que você viu lá dentro? Como que foi também, assim, as notícias aparecendo dos problemas que estavam acontecendo lá dentro, que te motivaram a fazer parte dessa oposição ferrenha, até que ficou conhecido como Grupo Transparência, né? E as dificuldades, né, que você teve lá dentro, porque, salvo engano, você ficou pouco mais de uma semana lá, não foi isso? Não, nem isso. Não chegou nem a isso. Não. Faz pra gente um pequeno relato aí para o torcedor entender essas dificuldades que é estar lá dentro, né? A política, né, complicada que é lá dentro. Importante essa pergunta sua, obrigado pela pergunta, e é bom esclarecer, né? Nós temos um estatuto que basicamente é a Constituição que o Cruzeiro tem, né, que o conselheiro tem para seguir. Nós temos a Lei Profut, a Lei Pelé, e a gente tem que estar seguindo algumas regras, né? O futebol ele não é uma coisa só dentro de campo, né? O futebol ele tem muito mais coisas fora de campo do que dentro de campo. E em setembro de 2018 eu percebia que o conselho gestor, o conselho fiscal que renunciou, né, que é o Birajara, o Chimbida e o Brinatti, eles renunciaram em maio de 2019, mas em setembro eles já vinham cobrando documentações da gestão do Wagner
para que eles pudessem examinar como conselho fiscal. Eles notificaram 7 vezes o conselho, a mesa diretora, que na época era o Zezé Perrella, o Dalai, o Cifuentes, o Valdeir. E além das 7 notificações que eles fizeram 11 ou 12 reuniões com atas, onde eles declaravam que a documentação que eles pediam não era entregue para que eles pudessem analisar as contas do Cruzeiro. Como eu sempre acompanhei a política do Cruzeiro muito próximo, eu tenho uma amizade, um acesso muito bom com esses conselheiros fiscais. Eu sempre ligava para eles perguntando como é que estava acontecendo e eles me relataram que eles não tinham ainda condições de me dar nenhuma resposta porque não tinham os documentos para serem examinados. Então, daí para frente, eu comecei a cobrar do Zezé. Ele estava em Brasília ainda como senador, né? Só veio para ficar em Belo Horizonte mesmo em 2019, e aí ele, com aquela dificuldade de tempo, não me respondia em tempo, então eu cortei relacionamento com o Zezé em setembro, outubro de 2018. E nós só nos viemos a nos encontrar a partir do dia 26 de maio de 2019, quando teve a denúncia no Fantástico, dia 26 de maio. No dia 27 de maio, nós reunimos 42 conselheiros, após as denúncias do Fantástico, e criamos o Grupo Transparência, que não é um grupo político, é um grupo de conselheiros preocupados com o Cruzeiro, não estávamos nem pensando em política, simplesmente queríamos uma explicação do que estava acontecendo no Cruzeiro, e também nós somos cobrados, né, por sermos conselheiros, somos cobrados pela torcida que nos conhece. No dia 28 de maio, o Zezé me procura, depois de 4, 5, 6 meses assim, a gente conversar um com o outro, querendo interagir sobre aquela reunião que nós havíamos feito. E de lá para cá, a gente estabeleceu um contato para que a gente pudesse ajudar o Cruzeiro e esclarecer aquelas denúncias que o Fantástico tinha feito. E aí montou-se um grupo de pessoas, onde estava o Gilvan, o Zezé, o Alvimar. O Zezé e o Alvimar, eles não conversavam com o Gilvan, mas nesse momento eles passaram a conversar e participar das mesmas reuniões para a gente tentar entender o que estava acontecendo. E aí veio um grupo de umas 12 ou 13 pessoas, onde eu também estava, né, dentro desse grupo. E o Estatuto determina, né, que no caso de uma ingerência ou de uma administração temerária, que fosse montado um conselho gestor. A ideia inicial é que esse conselho gestor fosse técnico, né? A minha formação é administração de empresas, eu sou empresário também, eu milito na área de imóveis, tanto na área de construção civil como na área imobiliária. E a ideia é que nós tivéssemos um conselho formado por pessoas técnicas. Lógico que como é a minha área de administração, eu ia atuar na área administrativa do clube. E ficou acertado, o Wagner aceitou para ele não sofrer aquele afastamento que ia ser votado no dia 21 de outubro. Ele, com uns 5 ou 6 dias antes, ele aceitou que tivesse um conselho gestor e esse grupo se reuniu e aceitou também então, o conselho gestor, mas a forma como o conselho gestor foi montado foi diferente do que foi proposto, né? Ter um conselho gestor que tivesse um número ímpar de pessoas e que não tivesse gestores ligados à gestão do Wagner, né? Até mesmo para ajudar no trabalho, na fiscalização, de olhar as contas e tudo mais. E o que saiu depois foram 3 pessoas indicadas pelo Zezé Perrella, eu sendo uma delas, e 3 pessoas indicadas pelo Wagner. E isso eu não concordei na época, mas aceitei em função do Cruzeiro, mas em virtude de uma entrevista que eu dei para o Globo Esporte, e eu falei que eu ia fazer justamente o que o Conselho Gestor está fazendo hoje, que era fazer a troca de profissionais, colocar profissionais que tivessem o mérito para estar naquele lugar, acabar com os cabides de emprego, salários fora do que o mercado pagava, e outras coisas que eu coloquei também nessa entrevista. Então, nesse mesmo momento aí teve um movimento da Família União, que eles fizeram uma movimentação numa sede campestre aqui do Cruzeiro, fazendo abaixo-assinado para que eu fosse afastado do Conselho Gestor em virtude do que eu já havia anunciado que eu faria. E então meu posicionamento no Conselho Gestor durou 3 dias. Eu fui nomeado numa quinta, na sexta-feira, no sábado, não sei, no domingo, eu já estava desligado porque houve uma pressão interna e os dirigentes daquela época cederam a essa pressão. Então, realmente, a situação ali que a gente esperava ter uma mudança, né, com esse conselho gestor à época, na realidade foi um tanto quanto fachada, né? Lá dentro estava dominado. Se a peça não encaixasse no que esperavam, não adiantava, né?
Eu entendo dessa forma, Fábio. Eu não cedo aos meus princípios. Eu acho que a política tem que haver composição, sim, mas os princípios, a gente não pode compor princípios, né? E, então eu entendo dessa forma. Um conselho gestor formado por 3 pessoas indicadas pelo Wagner, 3 pessoas indicadas pelo Zezé, num impasse, fica 3-3. E aí o voto Minerva era do Zezé. O Zezé já era presidente do conselho, estava como diretor de futebol e seria um voto Minerva também. Eu acho que isso é muitas atribuições para uma pessoa só. Mas eu acho que as coisas aconteceram como deveria acontecer, o meu lugar não era ali mesmo. Se eu entrasse naquele momento, talvez a gente não tivesse caído, mas com certeza algumas coisas viriam à tona, porque, igual eu falo, meus princípios eu não abro mão e eu tenho 4 amores na minha vida, né? O meu Deus, a minha família, o meu trabalho e o meu Cruzeiro. Então eu não abro mão dos princípios que eu resolvi ter na minha vida e faria de tudo para que o Cruzeiro não entrasse. Um seleto grupo pode se candidatar a ser presidente do clube. Isso acaba excluindo muita gente boa, né, que por situações da vida não é um conselheiro nato, né, que hoje é uma prerrogativa. Então fala pra gente o que você pensa disso aí, né, dessa questão da mudança do estatuto e quais são os principais pontos, né, que você pretende atingir. Bom, a questão da mudança do estatuto, ela tem que ser aprovada pelo Conselho. Ela é sugerida pela mesa diretora, que é composta de um presidente, um vice-presidente, um primeiro secretário e um segundo secretário. Hoje eu acho que a roda já foi inventada, a gente não tem que ficar buscando muitas coisas não, mas que nós sabemos que tem estatutos hoje de clubes que estão dando super certo. Então a ideia, eu acho que a gente já pode, está sendo já feito um estudo, né, desses estatutos que estão que já estão em andamento, já estão dando certo nos clubes, como Bahia, como Atlético Paranaense, e a gente tem estudado os estatutos também desses clubes. O estatuto do Cruzeiro, ele é um estatuto que precisa ser modernizado realmente, mas pelo menos se cumprisse o que dele determina, já seria um grande passo. Nós estamos vivendo aí um descumprimento do estatuto em várias situações. Semana passada, 31 conselheiros foram extintos do conselho, e lógico que eles têm direito de recorrerem, mas o estatuto determina que o conselheiro do Cruzeiro não pode receber do Cruzeiro caracterizado como CLT. E aí vem o princípio da primazia, né, que muitos lá tentaram burlar, criar um CNPJ para não trabalhar como CLT, mas sendo que tinha a característica toda de CLT. Então, foi criado um conselho de ética, examinaram esses documentos e mandaram uma carta notificando esses conselheiros que eles não fazem mais parte do Conselho do Cruzeiro. São 31. Tem mais pessoas que vão ser ainda notificadas, pelo que eu entendo, são muito mais pessoas. Mas esse é o papel do Conselho. Até a questão de criar um conselho de ética, como determina o estatuto, é o papel do presidente do Conselho, da mesa diretora. Nós tivemos várias falhas, nós tivemos, e aí que eu falo assim, é muito difícil quando você tem um bom resultado em campo, como 2018 nós tivemos, sabendo que tinha uma má administração, o conselho, a mesa diretora, quer dizer, o conselho deliberativo, ele teria que ser mais atuante. Hoje, graças a Deus, assim, a gente vê os conselheiros hoje, eles levantaram da cadeira, sabe? O que eu falo levantar da cadeira? Muitas ações no Cruzeiro abriam votação e era votação por aclamação. Não tinha, o conselheiro era até inibido de ir lá e falar. Então, a proposta é fazer o conselheiro mais participativo. Aqueles conselheiros que não conhecem o Profut, que não conhecem a Lei Pelé, que não conhecem o Estatuto do Cruzeiro, até as modificações que vão ter, eles serão preparados, isso é uma proposta que eu tenho, eles serão preparados em cursos, em aulas, em cartilhas que nós vamos desenvolver para que eles tenham conhecimento do que eles podem fazer. As reuniões do conselho, ao invés de expor às vezes um conselheiro para uma pergunta, ir lá no oratório e falar, você criar as perguntas escritas para que uma pessoa possa fazer a pergunta, para quem de direito tiver que responder. E eu sou a favor, sim, da mudança do estatuto, eu sou a favor, sim, da democratização do Cruzeiro em relação aos sócios, mas eu acho que isso tudo tem que ser muito pensado. Eu acho que tem que ter um prazo mínimo que a pessoa seja sócia ou do futebol. Hoje, o Cruzeiro, as pessoas precisam entender que o Cruzeiro é um time que virou um clube, não é um clube que virou um time.
E esse time que foi criado pelos italianos, e como eles se reuniam sempre, e aí começaram os churrascos, os encontros com almoços, com janta, aí depois criou-se uma piscina para poder levar a família, e aí virou um clube, né? E hoje o clube, as pessoas que frequentam o clube é que podem ser conselheiras após 2 anos de frequência no clube com condomínio em dia. Aí você entra na chapa, se candidata na chapa de conselheiro e o sócio é que vota. Mas as coisas estão mudando, existe uma amplitude aí hoje da internet, da globalização, e agora na reconstrução a gente vê o apoio que teve aí com 57 mil sócios do futebol. A gente tem que dar espaço para essas pessoas também. É lógico que vai ter que também ter um mínimo de tempo que ele esteja contribuindo com o Cruzeiro, seja com ideias, seja financeiramente, com o sócio do futebol, mas que sejam pessoas que estejam atuantes, né? Isso aí a gente entende que vão ter que existir critérios, né? Mas o torcedor ele espera realmente ter essas respostas, digamos assim, porque a gente acredita que isso vai inclusive alavancar o sócio. Uma vez que o torcedor, como sócio torcedor, e aí a gente entende que tem que ter realmente critérios, ele vai poder opinar no futuro do clube e a grosso modo dizendo, inclusive, opinar sobre o que vai ser feito do dinheiro dele, né, que ele está colocando ali através do programa do sócio, através de ingresso, através de compra de camisa. Eu acredito que vai ter, né, uma adesão muito maior. Então esse é um ponto dentro de vários, né, que a gente espera que seja modificado no estatuto, modernizado o estatuto, mas esse talvez seja o ponto que mais interesse diretamente ao torcedor. Então é importante, né, a gente... E uma coisa que, né, Fabinho, que eu sempre pergunto aqui, é o que o torcedor pergunta, realmente os conselheiros, essa parte aí da política do Cruzeiro, está preocupada realmente com o Cruzeiro ou é só a disputa política, poder, essas coisas? Isso é uma preocupação do torcedor, até para isso que o Fabinho falou, que é alavancar o sócio, porque alguns dá a impressão, Giovanni, não sei se você concorda comigo, que está preocupado com o tal do poder, porque o poder seduz, que essas coisas todas, em vez de unir e juntar pelo Cruzeiro, a luta pelo Cruzeiro, que é o torcedor, que eu sempre falo aqui no canal, aquele que está além, né, dos muros do Barro Preto, esse é que sofre de verdade, na minha opinião, e esse fica preocupado, pô, será que eles estão realmente pensando na gente, no Cruzeiro, ou só no poder? Queria que você falasse um pouco sobre isso, até pelo caso do sócio aí. Bom, eu entendo que o que aconteceu na gestão passada, né, a preocupação realmente era o poder, porque eu não tenho coragem, eu não teria coragem de receber um tostão do Cruzeiro. Vamos supor que eu não fosse conselheiro, né? Eu fosse um profissional, eu não teria coragem de receber do Cruzeiro um valor que não fosse um valor de mercado, se eu fosse um cruzeirense, né? Eu sou um cruzeirense, mas colocando eu como profissional e cruzeirense. E a gente não viu isso, né? Você viu o diretor do Cruzeiro, você vê a questão do atletismo, o atletismo do Cruzeiro que gastava 30 mil reais por mês e foi extinto. E você tinha um diretor ganhando 125 mil reais por mês, né? Um salário que não condizia jamais com a função que ele exercia. Então, realmente, o que tinha ali era uma disputa de poder. E essas pessoas que estavam na direção do Cruzeiro, elas entendiam que poder era dinheiro. Então, o dinheiro foi distribuído, né? Eu mesmo fui aliciado, eles tentaram me aliciar, me oferecendo cargo, tentaram me oferecer a superintendência da categoria de base do Cruzeiro em troca de apoio político, né? E eu rapidamente neguei, eu não sou esse tipo de pessoa, eu não sou esse tipo de homem. Eu entendia que o Cruzeiro precisava ser passado a limpo. Aí ainda tem muita coisa para ser feita, né? Só para deixar aí o torcedor mais tranquilo, nós já contratamos a Kroll, que é uma empresa especializada em desvio de verbas, em lavagem de dinheiro, em falsificação de documentos. Ela vai estar fazendo auditoria já no Cruzeiro, e a gente contratou outra auditoria, que é a BDO, que faz a questão contábil e financeira. Então são 2 auditorias externas que estão presentes dentro do Cruzeiro, fazendo levantamento de tudo que aconteceu, e parece que até a questão contábil ela vai vir de 2008 para cá. São 12 anos de investigações que vão acontecer.
E isso tudo implantado agora pelo Conselho Gestor atual, né? Que, como eu já falei, eles pegaram o Cruzeiro, e era inacreditável que o Cruzeiro fosse conseguir ter um time ainda, gente. O que aconteceu no Cruzeiro foi muito grave. A situação do Cruzeiro atual, para ela ficar ruim, ela tem que melhorar muito. Para ela ficar ruim, ela tem que melhorar muito. E é imprescindível que nós voltemos para a Série A, porque houve muitas negociações de débitos, né? Você pode perceber o seguinte: o Cruzeiro, o que o Cruzeiro devia ter feito há muito tempo, né? Foram feitas dívidas com times, e esses times aqui da América do Sul, eles foram até a FIFA e fizeram a denúncia na FIFA. A FIFA determina que você tem que fazer o pagamento e a penalidade máxima é você descer uma série. O Conselho Gestor, ele inteligentemente, ele buscou os credores, ao invés de buscar a FIFA, e tem feito a negociação diretamente com os credores para que esses credores retirem os processos da FIFA. Isso está em andamento, já está até, inclusive assim, o adiantamento está bem adiantado, está no processo já de discutir o contrato, a forma de pagar isso aí, tá? E a forma também, eu não posso divulgar aqui, mas a forma excelente que eles arrumaram lá, que os times estão pensando e gostaram da forma, que não vai sair nenhuma verba do Cruzeiro agora. A outra questão que a gente tem que pensar é o seguinte: nós perdemos o Profut. Perdemos o Profut por quê? Porque a gestão do Wagner, ela realmente resolveu não pagar o parcelamento. E aí você perde todos os benefícios de uma dívida de 100 milhões, que ela vai para 200 milhões, porque perde os benefícios. Isso também, esse Conselho Gestor agora conseguiu negociar, e é bem provável que o Cruzeiro recupere o Profut. Isso é importante. Uma outra coisa que é importante colocar é o seguinte: a verba que o Cruzeiro e o Atlético de Minas Gerais recebem de mídia, né, da Globo, que é a detentora dos direitos de imagem, de transmitir os jogos Copa do Brasil e Brasileiro, na Série A era de 90 milhões, na Série B é de 6 milhões. Então aquela ida do Cruzeiro, dos gestores, no Rio de Janeiro, onde eles chegaram com a CBF, e eles foram negociar, inclusive estava a CBF e a Globo, eles estão conseguindo um valor maior, porque a Globo reconhece a grandeza do Cruzeiro e a audiência que o Cruzeiro provoca. Então, tudo isso são passos que estão sendo tomados agora para que a gente possa dar uma injeção de verba e uma injeção de uma boa administração para que o Cruzeiro consiga sair disso. É importante que o torcedor perceba e confie agora nesse momento que está sendo feito o que pode. Nós tivemos aí a saída do Adilson. Nós tivemos no último ano substituição de 4 ou 5 técnicos, né? 4 técnicos, né? Mano Menezes, Rogério Ceni, Abel e Adilson. Cada técnico desse que saiu foi uma multa rescisória, né? E a gestão do Wagner pega o salário do Mano Menezes de 500 mil, se não me engano, e passa para 800 mil, logo em janeiro de 2018, né? E aí foram vários aumentos de salários nesse sentido. Você pega o próprio Edilson, que ganhava 180 mil no Grêmio, foi feita uma proposta de 400 mil para ele vir para cá, e chega aqui ele passa a ganhar 500. Eu não sei porque aumentou de 400 para 500 e de 180 para 400, mas isso aconteceu. Então todas essas coisas, o Edilson está conosco, foi feito um acordo e tudo mais. O Adilson sai agora, ele tem direito a uma rescisão, né? Então hoje foi anunciado, Ricardo Drup, que você falou aí, mas o que está acontecendo? O que o Conselho Gestor entende? Que eles estão utilizando os mecanismos que eles têm, as pessoas que eles têm, para que após a eleição, o gestor que ganhar as eleições venha formar um time, formar uma equipe da forma que ele quer formar, e dando a esse profissional a garantia que ele vai poder continuar o trabalho que ele iniciar. Nesse momento, contratar alguém de fora, trazer alguém de fora, e se existir uma questão de mudança aí nas eleições, hoje, por enquanto, nós temos só 2 candidatos para a presidência executiva do Cruzeiro. Nós temos o Sérgio Rodrigues e temos o Emílio Brandi. O Emílio Brandi já faz parte do Conselho Gestor. E é importante, eu até gostaria muito que os dois fizessem um trabalho juntos. Né? É o que todos nós esperamos. Nós 3, né? Tanto o Emílio como o Sérgio, são do Grupo Transparência, estiveram desde o princípio. As notificações, as ações judiciais que nós fizemos para que tirasse essa diretoria de lá, foram assinadas tanto por um como por outro. Então, seria muito importante que tivesse essa composição. O Conselho Gestor chegou até a convidar o Sérgio para participar já do Conselho Gestor, para ele entender um pouco o que está acontecendo.
Então, assim, não existe esse acerramento político que as pessoas pensam, existe sim um grupo que entende que o melhor é continuar o Emílio e um grupo que quer eleger o Serginho, né? Entendendo que o Cruzeiro, nós temos 2 eleições esse ano, que o torcedor entenda isso, e seria muito interessante que nenhuma das duas tivesse o acirramento. A primeira eleição, ela de agora está programada para dia 21 de maio, e já tem, hoje, foi feito um manifesto de alguns conselheiros, inclusive eu vou assinar esse manifesto também, para que as eleições sejam antecipadas, para que o mais rápido possível entre o novo presidente e possa fazer as contratações que ele precisa fazer. Mas é bem claro que, terminando as eleições, essas primeiras eleições, no dia seguinte já começa a campanha para as segundas eleições. Por isso que era importante uma composição, e eu entendo nesse momento que melhor seria continuar alguém do Conselho Gestor, e o Sérgio ser o candidato de outubro, já falei isso para ele pessoalmente, não tem problema nenhum falar isso aqui, para que não tivesse esse acirramento, né, de 2 eleições. E é até interessante você tocar nesse assunto, porque é exatamente o que eu penso, e quando eu digo eu, Fábio Stockler, tá? Não é o canal não, viu, gente? Porque como a gente sempre fala, esse canal aqui é um canal do torcedor, e cada um aqui tem a sua opinião. A minha opinião é exatamente essa. Então, assim, eu não tenho absolutamente nada contra o Sérgio. Ele esteve aqui com a gente há pouco tempo atrás. Parece sim ser extremamente preparado. Só que até por uma questão de lógica. A roda lá já está andando, e é uma roda que está andando com muita dificuldade. Então, parar isso agora, correndo um risco de acirrar novamente a política, eu acho que é muito arriscado. Então, realmente, poder dar continuidade com o Conselho Gestor, e até mesmo, eu acho que a gente procurar ver o copo meio cheio. Por que não pensar nessa continuidade do Conselho Gestor já como uma transição? Aconteceu. Então vem uma pergunta aqui que eu vou adequá-la, né? O que Giovanni Baroni, conselho, se eleito, né, ou que será eleito, o que poderia ser feito para buscar punição àqueles que realmente dilapidaram o Cruzeiro, né? E aqui ele cita até o nome do Wagner. Eu não gosto, até como advogado que sou, citar nomes, porque as investigações estão acontecendo. Então eu não tenho como saber se Wagner fez algo de errado ou não. Fato é que o Cruzeiro está sofrendo, o Cruzeiro foi dilapidado. Na hora certa, eu acredito que virão os nomes dos responsáveis, né? Então, até já emendando aqui 2 perguntas. Se vocês pretendem dar continuidade a essas investigações e buscar punições adequadas aos responsáveis, e se você tem alguma informação sobre essa investigação que está correndo na Polícia Civil e no Ministério Público, né? O que você, Baroni, e não sei se você pode falar também pelas pessoas que estão na sua chapa. Até uma terceira pergunta já. Quem são as pessoas que vocês esperam na sua chapa? Boa, Fabinho, você fez um mix aí, foi bacana. Bom, vamos lá. Tararau. Aqui hoje eu tô cheio de apelido bacana, né? Tararau, Big Ben, fiquei sabendo que o apelido do Big é porque é Big Ben, viu, gente? Diz que ele era muito quietinho na sala de aula. Bom, mas é o seguinte, está sendo sim feitas as investigações. Como eu falei, o Cruzeiro contratou a CRAU para fazer a investigação da área investigativa mesmo, que é questão de lavagem de dinheiro e desvio de verba, essas coisas todas, e a BDO que fará a auditoria na área contábil financeira, ok? E nós esperamos que a CRAU, ela junto com o Ministério Público, a Polícia Civil e a Polícia Federal, possam trocar as informações. O Ministério Público já adiantou que já encontrou algumas coisas, né? Isso já foi até divulgado pelo Conselho Gestor. Essas coisas elas correm sob sigilo. Eu tenho o meu jeito de administrar as minhas empresas, de sempre falar assim, olha, eu tenho que trabalhar 25% do tempo para o passado, 50% do tempo para o presente e 25% planejando o futuro. O Cruzeiro não vive esse momento que você possa fazer um planejamento desse. Hoje o Cruzeiro tem que viver 100% para o presente, porque as coisas do passado chegaram de tal forma que deixaram um futuro distante. Então, o Conselho Gestor está arrumando a casa, já contratou essas 2 auditorias externas,
já apresentou os documentos que tinha para o Ministério Público Civil e Polícia Federal, e isso está correndo junto com isso, com essas empresas, tá ok? O que a BDO pegar de parte fiscal e financeira vai passar para a CRAU, que vai passar para o Ministério Público, e a gente espera também que o Ministério Público, a Polícia Civil e a Polícia Federal também possa buscar, junto ao Cruzeiro, qualquer informação que eles precisam, que os documentos estão lá. Todo mundo sabe também que teve alguns computadores que foram apagados, né? De que teve lá aquela busca da Polícia Civil, isso também está sob investigação, né? E olha, quando ele fala que o Fábio fala que não pode citar nomes, a gente sempre vai citar o nome do Wagner Pires de Sá, porque ele era o presidente do Cruzeiro, ele era a maior autoridade dentro do Cruzeiro, e ele deu procuração a pessoas para representarem o Cruzeiro por ele, e provavelmente a responsabilidade maior vai sempre cair sobre ele, né? Automaticamente vai cair também sobre outras pessoas que estão envolvidas, se estiverem envolvidas. Mas que há um problema enorme aí, eu costumo falar, sabe, Fábio, nós tínhamos uma dívida de 380 milhões, né? 384 milhões que foi fechado da gestão Gilvan para a gestão do Wagner, 2017 2018. O Cruzeiro movimentou 380 milhões. Vamos arredondar para 400 milhões. O Cruzeiro movimentou 384 milhões em 2018, que recebeu a Copa do Brasil, 60 e poucos milhões, não sei o que, tal. O Cruzeiro movimentou mais 320 milhões em 2019. Então, 320 milhões em 2019, 380 milhões em 2018, dá 700 milhões. E tinha uma dívida de 400 milhões, pronto. Só que aumentou a dívida em mais 400. Então, movimentou 700 milhões em 2 anos e aumentou a dívida em mais 400. Não pagou ninguém, ainda aumentou. Então, é uma movimentação de 1 bilhão e 100 mil reais. Isso é 1 bilhão e 100 milhões de reais. Isso é de uma visão macro. Porque a dívida do Cruzeiro, como o Medioli anunciou, ela pode chegar a 1 bi, porque você tem ações trabalhistas correndo, você tem ações que poderão vir ainda em função de descumprimento de contrato e tudo mais. O que aconteceu no Cruzeiro foi realmente um caos. Então, tem que ter uma paciência. Essa parte que a gente consegue administrar, que eu sempre falo, que eu falo muito com as pessoas que trabalham comigo, 25%, coisas do passado que ficou para você resolver, uma reunião que era para ser ontem, vai ser hoje, ou uma coisa que ano passado surgiu, porque às vezes você deixou de recolher algum imposto, como acontece com você, são muitos itens, muitas coisas para se fazer. 50% planejando o futuro, aí, negociação de jogador, compra, técnico, não sei o que e tal, e 25% planejamento, categoria de base, né, investimento em marketing, marca, sócio do futebol e tal. Isso tudo nesse momento é muito difícil de se organizar, porque quando você começa a organizar o futuro, aparece um problema no presente que você tem que largar. Então nós temos que ter paciência, tem que ter resiliência e tem que ter muita fé, porque E olha, gente, futebol é uma paixão. Administrar paixão é muito difícil. Nós temos algumas informações, né, das investigações que vêm acontecendo, e apesar de muita coisa correr sob sigilo. E a gente tem informação que sim, vai recair sobre algumas pessoas. Mas o torcedor ele quer muito saber o seguinte: essa nova gestão que vai entrar, e o presidente do clube acaba que ele tem uma visibilidade maior perante o torcedor, mas o presidente do conselho é tão importante quanto, né? Cada um na sua função, mas é uma importância muito grande. Mais até, mas não é tão visto porque ele não liga diretamente ao futebol. Exatamente. Então, assim, ele quer muito saber o seguinte: essa nova gestão vai ficar despreocupada com o passado ou vai continuar querendo passar o Cruzeiro a limpo e trazer responsabilidade a quem tenha responsabilidade com tudo que aconteceu? E aí eu vou até mais. Tem muitos que ainda têm esperança de ver o Cruzeiro recuperando pelo menos uma parte desse dinheiro que foi roubado, igual aconteceu aí em Lava Jato recentemente. Já tem caso, inclusive, de empresários se dispondo a devolver dinheiro de comissão, uma coisa inédita, talvez, nesse mundo do futebol que a gente vive, né? Então, assim, vocês pensam realmente em dar continuidade a isso, doa quem doer, ou talvez deixar isso de lado? Essa pergunta sua ela é muito oportuna, porque, igual eu falei, deixar de lado, jamais. Mas algumas coisas que são importantes, quando fala-se do presidente executivo, presidente legislativo, quem pode interferir
na questão hoje do presidente executivo, justamente o legislativo, com convocação do conselho, que não foi feito em tempo quando a gente já vinha reclamando da questão de falta de transparência. Eu venho desde 2002, 2003 falando da questão de que o Cruzeiro tinha que ter uma previsão orçamentária, sabe? Toda empresa, toda instituição do tamanho e da grandeza do Cruzeiro, você tem que chegar em dezembro, janeiro, ver o que se gastou e fazer uma previsão, o que se recebeu e fazer uma previsão de valores que foi recebido através de mídia, de bilheteria, de venda de jogador, e em cima dessas informações você planejar o ano seguinte. E você limitar o presidente executivo a gastar de acordo com o que ele recebeu no ano anterior. Sim. Né? O que nós tivemos foi uma improbidade administrativa muito grande, uma administração extremamente temerária, porque aqueles 300 milhões que eles queriam aprovar lá em março de 2019, né? Graças a Deus isso não aconteceu, o rombo seria maior. Mas aqueles 300 milhões, naquela reunião, eu fui vaiado, eu fui o único conselheiro que falou, eu levantei, eu fui vaiado, peguei o microfone, alguns conselheiros estavam presentes, que eram da família União lá, que eram do lado lá do Itaí e do Wagner, eles me vaiaram, eu peguei o microfone e falei, Wagner, trocar uma dívida que você paga 2,8% de juros ao mês, por uma dívida de 0,9% ao mês, todo empresário concorda. É óbvio que nós temos que fazer isso. Agora, naquele período, o Cruzeiro já demonstrava, já vinha de uma gestão do Gilvan com déficit mensal, aumentou o déficit mensal em 2018, porque foram aumentando salários dos jogadores, fazendo contratações absurdas, com salários absurdos, e vendas também de pessoas que a gente não podia ter vendido pelo preço que vendeu, e pagando comissões estratosféricas para empresário. O Cruzeiro pagou em 2018 23 milhões de comissões para empresários. Até mesmo o custo interno, né? Aumentou muito o custo interno. Eu, sinceramente, salário de jogador assusta demais. Agora, o que mais me assustou foi o custo interno. De um ano para o outro aumentou 7 milhões e 200 mil, 90 milhões no ano. Então isso foi assustador, realmente. Né? Então eu falei com o Wagner, olha, vai aprovar os 300 milhões para trocar uma dívida cara para uma dívida mais barata, mas e o que você vai fazer com esses 8 milhões de déficit mensal? Porque o Cruzeiro ia ter 1 ano e meio de prazo para pagar a primeira parcela dos 300 milhões, que dava 46 milhões. Você tem um déficit mensal de 8 milhões, que vezes 12 meses dá 96 milhões. Mas meio ano para frente dá 150 milhões, com mais 50 milhões da primeira parcela dá 200, ou seja, você pega 300 milhões emprestado, que em 1 ano e meio você já foi 200 embora. Então, e a resposta dele para mim nesse dia foi: nós estamos vendo isso. E aí veio o diretor financeiro, o Flávio Pena, e faz uma apresentação de um conto de fada, dizendo que o Cruzeiro 2020 arrecadaria R$1 bilhão com o banco, com o Digibanco, com não sei o que, e quem trabalha como empresário como eu trabalho, quem tem um pouquinho de noção de administração, sabe que aquilo ali foi uma apresentação fantasiosa, né? E o pessoal batendo palma. Bom, isso é triste, sabe? Mas é a verdade. Isso aconteceu. Olha, gente, eu costumo dizer que a gente sempre tem o que merece. Nós merecemos, eu falo assim, embora eu tenha sido oposição e tenha lutado, fui ameaçado, eu sofri ameaças, fui coagido, o meu ambiente dentro do clube ficou difícil, mas eu continuei indo. Eu falo o seguinte, olha, nós temos o que merecemos. Nós podemos ter, eu tentei brigar, tentei ir falar, mas não conseguia espaço para fazer as reclamações que eu tinha. Eu e muitas pessoas, muitos conselheiros que estavam comigo nessa luta. Mas existe sim uma forma da gente consertar. E eu acho que a primeira coisa é mudar o estatuto de forma que o presidente do executivo tenha que respeitar as previsões orçamentárias, limitando a capacidade de decisão às previsões orçamentárias. E o que passar aquilo ali tem que consultar um conselho gestor. A outra coisa é exigir que tenha sempre um conselho gestor, já determinado no estatuto a forma como ele será eleito, para que ele possa ajudar o presidente, e todos com capacitação técnica, para que eles possam ajudar o presidente do conselho. A questão de votação, hoje nós temos uma limitação muito grande. Só pode ser presidente do Cruzeiro e vice-presidente do Cruzeiro conselheiros que sejam natos e tenham mais de 3 mandatos como nato. Isso cria uma limitação muito grande. Eu não sou a favor disso, sabe? Nós temos pessoas capacitadas que chegaram no clube agora como conselheiros, são efetivos, mas são capacitados, poderiam ser grandes presidentes que o Cruzeiro teria.
Então eu acho que tem que abrir isso dessa forma, sim, isso está errado, não pode. Isso foi criado para se manter uma minoria lá dentro. Sim. Tá? Esses são interessantes até os pontos que você elencou aí, que para mim, e eu acho que para grande parte da torcida, são os principais, né? A gente limitar um pouco, né, o poder do presidente, porque a gente viu que tanto poder assim na mão do presidente é danoso demais ao clube, né? Tem que ter ali realmente uma fiscalização, colocar limite ao gasto e que, se necessário ultrapassar, que seja levado à apreciação do conselho, né? Então não é simplesmente numa canetada ter esse poder. Essa questão da cláusula de barreira, como a gente falou, e eu acho que a única coisa que ficou faltando aí nessas colocações suas seria realmente a democratização, trazendo o direito de voto ao torcedor, obviamente que com critérios, né? Mas eu falei anteriormente. Não, sim, mas estou falando dessa última passagem aqui. E aí eu acho que a modernização do Estatuto ela vai abranger até outros pontos, mas esses 3 ou 4 aí que nós citamos agora, eu acho que é o que o torcedor realmente quer, né, ouvir, né? Infelizmente, né, a gente está chegando no nosso horário aqui. Vou mandar um abraço aqui, Diogo Baroni. Meu sobrinho. O Vanderly está com a gente, Gisele, Patrícia Baroni, Fabiana Bidala, meu grande amigo, Rodrigo Castro, Tararal, todo mundo que teve o Sérgio Júnior, o Vebão, um grande abraço. O Sérgio Júnior, até pedi desculpa aí, Sérgio. Eu vi a sua pergunta aqui da polícia do Ministério Público, eu fiz a pergunta, mas não citei o seu nome, mas é isso aí. Foi sua aí. A turma gostou aqui. Assim, a gente gosta de falar do Cruzeiro, e o assunto do Cruzeiro interno também é muito importante, política do Cruzeiro, para a gente tentar entender, botar na cabeça do torcedor, que você como eu, a nossa grande maioria está no interior, a gente para poder entender quem é quem. Hoje tivemos aqui o Giovanni Baroni, que é um pré-candidato à presidência do Conselho, um cara que esclareceu muito bem, esclarecido, sabe tudo da condição do Cruzeiro. E é isso aqui, essa cadeira está sempre aberta a todos os cruzeirenses. A gente aqui no canal abre para todo mundo falar o que pensa, qual que é a sua posição. E hoje foi com o Giovanni Baroni. Queria despedir aqui meus 2 amigos, Fábio Stockler, muito obrigado de novo. O chefe está de volta, agora as coisas começam a andar. Giovanni, muito obrigado. Obrigado você, Big, obrigado, Fábio. Baroni, obrigado manda aí um último recado para a torcida, o que você quer que a torcida aí escute diretamente do nosso candidato ao conselho, né, que o torcedor agora sabe que é tão importante ou mais do que o presidente do clube. Então a gente tem que dar atenção, né, a esses 2 cargos de extrema importância aí no clube. Está aqui um forte candidato à presidência do conselho. Queria agradecer primeiramente ao convite do Fábio e do Big, parabéns ao canal do Cruzeiro, noticioso aí. Dizer ao torcedor o seguinte, que o torcedor que ele não veja só o time, mas toda a parte política é importante, não participação do Cruzeiro, mas do Brasil. Nós precisamos de ver, a política hoje é que resolve tudo, gente. A política é que resolve sobre como vai ser tratada aí essa questão do coronavírus, como vai ser tratado a contratação de um jogador, é a política que resolve, porque infelizmente numa democracia, infelizmente não, felizmente numa democracia, é um número maior de pessoas que quer que vai ser decidido. Então participem sim da questão política do Cruzeiro, sou favorável a isso, lógico que com critérios. O Cruzeiro está em boas mãos, o Conselho Gestor está fazendo um trabalho fabuloso, eles pegaram o Cruzeiro com 4 meses de salário atrasado, hoje os salários estão em dia de todos os funcionários e jogadores, lógico que teve renegociação sim, trazendo alguns salários mais para a realidade, né, do mercado. Já tem previsão para o salário de abril, né, isso é uma notícia boa, ótimo. Tudo certinho. Então, assim, o Cruzeiro está caminhando. Nós tivemos aí, o Adilson não conseguiu encaixar um time adequado, né? Eu até entendo as declarações que ele deu aí nas reportagens que ele fez. O Adilson é um cruzeirense, nós precisamos respeitá-lo. Eu entendo até que o Adilson poderia ser aproveitado no Cruzeiro em outro local que não fosse como técnico, porque é um cara que realmente é cruzeirense. Mas, infelizmente, nós não temos tempo. O Cruzeiro vai disputar aí quarta-feira mais um jogo importante.
tem a questão do Campeonato Mineiro, que deixar bem claro para o torcedor que isso não é prioridade do Cruzeiro. O Cruzeiro tem que ter prioridade já na Série B para subir para a Série A, voltar, porque aí nós saímos de um orçamento de 80, 90 milhões ano e voltamos para um orçamento de 300 milhões ano e podemos pagar as dívidas que nós renegociamos e preparar um time e até fazer uma programação para voltar ao que nós éramos, né? Então, obrigado aí pelo convite e estou sempre à disposição para esclarecer tudo e que lá no Cruzeiro vença o que for melhor para o Cruzeiro. Eu falo até em minha questão mesmo. Não vou fazer campanha, não vou ficar pedindo voto para conselheiro. O trabalho que eu tinha que fazer já foi feito há 1 ano e meio atrás, venho fazendo. Fui convidado pelas pessoas para que eu pudesse ser candidato e, como eu sempre digo, cada um de nós vai ter o que merece, tomara que o Cruzeiro mereça o melhor. É isso aí, muito obrigado. Deus quiser. Muito obrigado, Fábio Stockler, Giovanni Baroni. Queria agradecer novamente a turma do chat. Carla Fenícia aqui, mandando parabéns pro Giovanni. Léo Isidoro está sempre com a gente. Obrigado, Léo. E vou mandar um abraço especial à minha noiva, que está em horário de almoço, né? Resolveu comparecer aqui no nosso chat. Noiva Clara Estela, Clarinha, colombiana, brava, mas graças a Deus está aqui com a gente aí na hora do almoço. Agradecer, galera, canal Noticioso, é a nossa TV aqui no YouTube. Se inscreva aqui no canal, acaba o programa, se inscreva no canal do Zero também, a gente está crescendo. Estamos fazendo cobertura diária do Cruzeiro. E é isso aí, como sempre digo, as explicações aqui estão dadas. E eu peço a Deus que Ele nos ilumine sempre, porque o Cruzeiro precisa muito, tanto dele como do torcedor. Bora reconstruir, porque nunca fomos tão cruzeirenses. Um abraço. Isso aí. Abraço, turma. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado a você.